Aleluia, Pai. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui essa noite, Pai. Aleluia, reunidos em Teu nome, Senhor, te louvando, te adorando, bendizendo o Seu nome, Pai, te glorificando, Pai, porque o Senhor é digno, Pai, o Senhor é digno de toda adoração, Pai. Obrigado pela Tua unção neste lugar, Pai, obrigado pela unção de ensino, obrigado pela unção, Senhor, que despedaça jugo, Pai, obrigado pela unção que traz entendimento, obrigado pela unção que traz sabedoria, obrigado pela unção que despedaça jugos, que ilumina os olhos do nosso entendimento, Pai. Obrigado pela Tua unção que capacita, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez, Pai, membro, Senhor, de um corpo, que o cabeça é o Senhor, Pai. Eu te dou graça, Senhor, porque não tem nenhum aqui, Senhor, que seja dispensável, que seja descartável, que não seja necessário nesse corpo, Pai. Eu te dou graça, Senhor, por cada um aqui, Senhor, porque o Senhor nos chamou, Senhor, com um propósito, Pai, para um fim, Senhor, para realizar, Senhor, uma obra, Pai. Eu te dou graça, Senhor, pela vida de cada um aqui, Pai, cumprindo, Senhor, aquilo que o Senhor chamou para fazer, Senhor. Espírito Santo, ministra, Senhor, nessa noite, fala através do Teu vaso, Pai, que a Tua palavra, Senhor, seja como semente, Pai, semente, Senhor, semente lançada em terreno fértil, Pai, aquela que cria raízes e se multiplica a 30, a 60 e a 100 por um, Pai. Eu te dou graça, Senhor, pelo Teu mover, Pai. Eu te dou graça, Senhor, pelas Tuas águas sendo movidas pelos Teus filhos, Pai, porque nós não somos daqueles que aguardam, nós somos daqueles que movem as águas, Pai. Nós somos daqueles que declaram fé, nós somos daqueles que agimos conforme a Tua palavra, Pai. A Tua palavra é a verdade, Pai. A Tua palavra não volta atrás, o Senhor não mente, Senhor, o Senhor é Deus, Pai, Deus e fiel, Pai, fiel à Tua palavra, Pai. Eu te dou graça, Senhor, eu te dou graças, eu te louvo, Pai, te agradeço, Senhor, que o Teu Espírito, Pai, esteja ministrando nessa noite, Pai. Eu te dou graças em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Pai, obrigado. Amém, irmãos? Eita, Pai, bom. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Vocês estão bem, irmãos? Eita, Deus bom, Deus bom. Deus é bom o tempo todo, né? Glória a Deus. Olha aí, ó, tem slide hoje, vocês não acreditam, eu vou ter que sair daqui da frente. Vocês podem me ajudar aqui, Túlio? Pega só um pouquinho aí. Pronto. Glória. Vou tirar meu copo daqui. Olha aí, glória a Deus. É a graça do Senhor. Eu prometi da outra vez que ia ter um slide, falou, vai ter um slide. Vai ter que ter pelo menos um slide com o meu nome e com a matéria, o assunto da administração vai ter que ter um slide, porque a gente promete, a gente tem que cumprir o que promete, não é isso? Amém? E graças ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem, o Senhor falou para Paulo, né, que a graça dele bastava para Paulo. Amém? Paulo fez muitas coisas. Ele falou, a graça do Senhor te basta. A graça do Senhor nos basta. Amém? Nesses dias de preparação, eu gosto sempre de trazer, irmãos, olha, eu estou começando 10 para as 9, hein? Não vem me apertar não, hein? Por favor, hein? Não me aperta não, que não vai dar tudo certo. Então, a graça do Senhor, ela está disponível para nos assistir, irmãos. Ela está disponível, ela não está disponível somente para o ministro, para o pastor, para mim ou para quem esteja aqui na frente com o microfone. A graça está disponível para todos. Amém? Eu queria trazer essa mensagem para vocês. Isso não é a mensagem ainda, eu só estou querendo trazer para vocês que a graça, ela está disponível e ela nos assiste em tudo aquilo que nós precisamos. Amém? Porque eu estava num batidão de muito trabalho, muita coisa para fazer, final de semana cheio de coisa, trabalho, feriado tinha confraternização, aí você chega em casa acabado, cansado, depois do serviço, ninguém consegue nem ler uma página, já está dormindo, acorda às 5 da manhã, acorda às 5 da manhã, 5:30, vai começar a correr a fazer as coisas, e o dia passa, os dias vão passando. E os dias vão passando, e o dia da administração vai chegando, e o Senhor, como é que vai ser isso, né? Aquela dúvida começa a chegar, Senhor, como é que vai ser isso? Né? Perguntei, como é que vai ser isso? E aí o Senhor falou, o Senhor vai me acordando mais cedo, falou, vamos começar às 5:30?
acordar mais cedo, né? Começar o dia mais cedo. Aí outro dia ele começa às 5 horas. Aí outro dia 4:30. Até que um dia ele te acorda às 3 da manhã. Eu falei, 3 da manhã? Mano, às vezes é 3 da manhã. Aí você dorme meia-noite, acorda às 3 da manhã e fala, bom, é agora mesmo, né? Então vamos orar, vamos ler a palavra, vamos ler, vamos preparar, vamos nos consagrar. Aleluia. Quando você deseja, se for um desejo do seu coração, ele vai pegar junto. Mas se você virar para o lado e dormir, ele não vai ficar, não tem função soneca. Amém? Amém? Se você decidiu no seu espírito, se você decidiu, eu vou voltar a dormir, ele vai te deixar dormir, a escolha foi tua. Mas depois não diga que ele não tentou te ajudar. Amém? O Espírito Santo foi nos dado como um ajudador. Amém? É essa graça que nos assiste. Mesmo quando a gente não tem tempo, mesmo quando o dia está corrido. Não estou falando de um dia de preguiça, um dia de procrastinação, um dia que você não fez o que deveria fazer. Estou falando de um dia trabalhado. Amém? E você tem mais coisas ainda para fazer. E o Senhor te diz, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aleluia, é eu que te fortaleço, é eu que te fortaleço, eu que dou força para você, eu que te desperto, eu que te dou entendimento, eu que te dou sabedoria, eu que te ilumino o seu entendimento, eu que abro os teus olhos. Aleluia, é assim que funciona. Amém? Glória a Deus. Então eu estou aqui pela graça. Glória a Deus, pela graça do Senhor. É desse jeito que a gente caminha, de glória em glória, de graça em graça também. Amém? Dependendo dele, sabendo que ele é o nosso provedor. Amém? Sabendo que ele é aquele que nos assiste, é aquele que nos dá suporte, é ele que nos ajuda. Amém? Somente com isso eu já podia ir embora. Aleluia. Se isso fosse verdade, isso chegasse no seu coração e você saísse convicto daqui, que o Senhor é o seu ajudador, o Senhor é a sua força. Aleluia. O Senhor é a tua graça e nada te basta. Aleluia. Nós já poderíamos ir para casa. Amém? Mas hoje é um culto de ensino. E são 20h52, nós vamos lá. Tenham fé, amém? Glória, nós estamos ministrando o assunto de fé porque entendemos que esse é um assunto essencial para a igreja hoje. Eita, agora vocês vão ver o negócio ficar complicado. Tem vários botões aqui, gente. Tem esse botão e tem um botão que troca os slides. Ok, beleza. Vai dar certo, irmãos. Então, o assunto de fé, a gente já falou nas outras ministrações, na outra ministração que eu estive aqui, a gente falou algumas coisas, né, sobre o assunto da fé. Então, fé, onde que está escrito fé? Hebreus 11. Tem alguns versículos que a gente precisa gravar. Quando eu precisar de uma palavra de fé, onde eu vou buscar? Hebreus 11. Hebreus 11 diz assim, a fé é a certeza das coisas que esperam e convicção de fatos que não se veem. Amém? É a substância das coisas, é aquilo que materializa, aquilo que traz a existência. Fé é o braço que traz a existência, aquilo que já está disponível, aquele que já foi criado no reino do Espírito. Amém? Então nós chamamos as coisas pela fé, chamamos a existência pela fé. Amém? Aleluia. Continuemos. Fé não nega fatos. Só estou fazendo uma revisão, tá, gente? Fé não nega fatos. Fato, minha conta está zerada. Isso é um fato. Aleluia. Fato, estou com uma dor no joelho. Isso é um fato, um diagnóstico. Amém? Aleluia, minha conta está zerada, meu joelho está doendo. Isso é um fato. Isso é a realidade. Fé não nega que não existe realidade. A realidade está lá, está posta. Mas existe uma verdade. A verdade é a palavra de Deus. E eu fico com a palavra de Deus. Então, não é negar os fatos, não é negar que não tem dívida, não é negar que você está com uma enfermidade ou está com um sintoma. Não estou negando isso, não. Às vezes o diagnóstico serve, inclusive, para você exercer fé. Agora eu já sei o que eu tenho, vou exercer fé para isso. Porque a gente, às vezes, não sabe por que o braço estava doendo. Aí não sabia porque doía, foi no médico e falou, olha, tem um negócio aí no seu braço, você vai ter que fazer um tratamento. Ah, agora eu sei o que é. É só isso? Beleza. Então, agora entra a verdade. Né? A verdade do Senhor é que eu sou sarado e curado. A verdade é que essa enfermidade está no meu corpo, ela é ilegal, porque Jesus já pagou o preço das minhas enfermidades. Ele pagou o preço. Por isso eu sou sarado e curado. Amém? Então o diagnóstico, ele serve para você ter a convicção, ter a certeza, ter o entendimento daquilo que está acontecendo. Amém? E aí entra a fé na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é a verdade. É a verdade, e essa é a verdade,
que o Senhor, Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, que Ele é o meu pastor, Ele é o meu provedor e nada nos falta, que não há um justo que vai mendigar o pão, amém? Glória a Deus. Então é desse jeito, amém? E a palavra, mas só que tem um detalhe, né? A gente tem que sempre lembrar, a palavra do Senhor tem alguns princípios, né? E a gente viu um desses princípios na ministração passada, eu falei para você de uns princípios, porque não adianta você estar semeando, o princípio da semeadura foi estabelecido por Deus. Enquanto você semear, enquanto houver sol, dia, noite, sol, chuva, calor, vai haver semeadura, e se você semear, vai crescer. Esse é um princípio da palavra, amém? Então, se você está lá semeando, eu dei esse exemplo, se você está semeando, mas tem uma contenda com seu irmão, as suas ofertas não são aceitas, não adianta você ficar ofertando, não adianta porque você tem uma contenda. Mas sem essa contenda, o Senhor não recebe. Amém? Então, existem alguns princípios para você seguir na palavra. Então, tem a palavra do Senhor, ele traz ainda princípios na palavra. Por isso que é muito importante que a gente esteja lendo a palavra, meditando na palavra, amém? Embasando a nossa vida na palavra. A palavra diz que a gente tem que ser ouvinte, praticante. Porque aquele que ouve e não pratica, ele é um coitado. Porque ele não vai receber nada da parte do Senhor. Porque ele está vacilando. Ele está oscilando entre entendimentos. Amém? Então vamos continuar. Aleluia. Isso tudo é ministração passada. Ok? Outra coisa. Circunstâncias, provações e aflições, elas não são falta de fé. Amém? Porque se fosse falta de fé, Paulo era um homem que menos tinha fé na vida. Por quê? Porque ele passou por circunstâncias e provações. Amém? Isso só significa que a gente está num lugar onde Satanás, ele é o príncipe, ele é o dono desse mundo. Amém? E por isso a gente tem aflições. Nós temos a nossa carne que nos ajuda a nos colocar em situações complicadas, temos também, mas Satanás é o dono desse mundo. Amém? Só que Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Amém? Então tem uma válvula de escape aí, nós não estamos sem saída. Amém? Então, situações e circunstâncias não significa que a gente não está andando em fé. Às vezes você vê o irmão passando por circunstâncias de dificuldade, ele não está andando em fé, ele está andando em fé. É porque o Satanás não tem interesse na prosperidade dele. Quem tem interesse na nossa prosperidade, na nossa vitória é o Senhor. Amém? E a gente tem um opositor nessa terra, derrotado, mas a gente tem um opositor ainda. Amém? Glória a Deus. Nós vimos também que o que impede da nossa fé funcionar. Nós falamos aí um exemplo, né, da contenda com o irmão, a falta de perdão é uma das coisas que nos afeta. Não tratar a nossa esposa com dignidade, ela impede as nossas orações. Então, a falta de entendimento do nome de Jesus, a falta de entendimento de quem é Satanás, um inimigo derrotado. Amém? A falta de ações correspondentes. Amém? A fé, ela tem um propósito. A fé, ela tem propósito, ela tem ações correspondentes. De nada adianta eu estar cheio de fé e não usar essa fé para alguma coisa. Essa fé, ela foi nos dada para que nós pudéssemos cumprir a promessa que foi feita a Abraão, para que nós fôssemos abençoadores. Abraão recebeu uma promessa dizendo que através dele, famílias, nações seriam abençoadas. Amém? Por quem? Por nós, aqueles que receberam, aqueles que são herdeiros, aqueles que receberam, são filhos da fé de Abraão. Nós fomos feitos para sermos bênção nesse mundo. Amém? Nós fomos chamados para sermos canais de bênção nesse mundo. É para alcançar pessoas, é para desfazer as obras de Satanás. E a palavra diz isso. Nós somos chamados para desfazer as obras de Satanás, para fazer obras maiores, para abençoar aqueles que não conhecem o Senhor. Porque nós somos abençoados, amém? Nós cantamos, nós somos abençoados, né? Então, nós precisamos lembrar que essa fé, ela foi nos dada com um propósito. Ela serviu no princípio para que nós pudéssemos ser salvos, porque nós cremos no Senhor como Senhor e Salvador das nossas vidas e confessamos Jesus. Amém? E isso foi dado, foi um dom de Deus, um presente de Deus para que nós fôssemos salvos. Mas a fé continua existindo. Para que você vai fazer? O que você vai fazer com essa fé? Você vai acumular? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E você está ouvindo aqui terças, quintas, domingo, às vezes sábado, às vezes segunda, às vezes no YouTube, às vezes no aplicativo da Luminaia, que agora tem todo o rema. Glória a Deus. Amém? Você pode assistir a aula de qualquer ministro
eu acho que até do Japão deve ter ministros lá agora gravados, então você pode ser abençoado através dessas tecnologias, mas você não foi chamado para ser um poço. Você não foi chamado para ser um reservatório, não foi chamado para ser uma ovelha gorda, cheia da palavra, cheia de todo tipo de conhecimento. Não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para sermos bênção para essa terra. Nós sermos luz e sal para essa terra. Amém? Para desfazer as obras de Satanás, para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. É para isso que nós fomos chamados. Foi com esse propósito que o Senhor nos chamou. Cada um especificamente, eventualmente, para uma área específica, mas todos como um corpo. Todos cooperando uns com os outros. Nós não fomos chamados para atuar únicos e solitários. Aqui, o corpo da Asa Sul, ela é parte do corpo de Cristo. Amém? O corpo de Cristo, ele não tem as denominações, não tem placas, é parte do corpo de Cristo. São irmãos, creem em Jesus, estão conosco, não estão falando contra nós, então estão conosco. Amém? Confessam Jesus como Senhor e Salvador, são irmãos na fé. Amém? Tem umas divergências, alguns pensam diferente, eles têm umas doutrinas diferentes. Amém? Então, aquilo que você puder, tenha paz com todos. Não seja isso que vai te separar, que vai impedir essas coisas de acontecerem. Nós ouvimos na conferência sobre avivamento. Avivamento acontece quando tem unidade. Quando as igrejas, quando o corpo de Cristo tem o mesmo propósito. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, na igreja primitiva, a gente via isso quando a igreja estava reunida, com um propósito, unida ali, orando em unanimidade. É que o Espírito Santo se movia, que as coisas aconteciam. Amém? Então, é nesse momento, é dessa forma, quando a igreja estiver cooperando um com o outro, entendendo que o seu irmão, ele é parte do corpo de Cristo também. E o Senhor não nos chamou ninguém, nenhum de nós, como peças dispensáveis. Não, eu sou o step. Né? Step é aquele que, se não tiver furado o pneu, não tem problema, né? Está lá, não tem utilidade nenhuma. Se furar o pneu, hoje tem um pneu que nem fura, né, Guga? Tem um pneu que nem fura, aí que step não é útil mesmo, não serve para nada mesmo. Nós não fomos chamados para step, gente. Nós fomos chamados para ser peça, nós fomos chamados para ser parte, nós fomos chamados para ser corpo, nós fomos chamados para cooperar uns com os outros. Amém? Aleluia! A unção que está na vida do seu irmão é a unção que você não tem, que você vai usar, que vai te ajudar a completar a obra. Existem coisas que você pode fazer, sim, existem coisas que você foi chamado para fazer, mas tem coisas que você só vai conseguir fazer como corpo, uns cooperando uns com os outros. Eu vejo a escola Rema, o Centro de Treinamento Bíblico Rema aqui na Asa Sul. Será que o Centro de Treinamento Bíblico Rema funcionaria só com o pastor Wellington, só com a Jussane? Será que eles dariam conta de tocar isso aqui? Se não fosse um corpo todo pegando junto uns com os outros? Sem os professores, Jussane dava uma matéria, o pastor dá outra. Beleza, tem 2 professores lá, dá todas as matérias. Será que funcionaria desse jeito? A gente sabe que não, porque isso é uma obra da igreja, é uma obra do corpo de Cristo, para abençoar o corpo de Cristo. É para isso que nós estamos aqui, com um propósito único de abençoar uns aos outros, para sermos bênção, para sermos suporte uns dos outros. Amém? Glória a Deus. Fechou o apêndice aqui. Agora continuemos. Boa sorte. Aleluia, vamos começar então, 21:04, vamos começar, glória a Deus, Deus é bom. Nós vamos falar, estamos falando de fé, e nós vamos falar de, dúvida, eita glória, nós vamos falar de dúvida. Essa palavra é interessante, irmãos, provavelmente a gente, fica tranquilo, irmãos, a gente não vai conseguir terminar o conteúdo hoje, tá bom? Aleluia. O pastor ainda me ajudou, o pastor falou, vamos cantar de novo. Glória a Deus, para apertar mais o tempo. Mas eu acredito que o que é importante o Senhor está ministrando aos nossos corações. Amém? A palavra dúvida é uma palavra que é interessante. Eu fui procurar estudar um pouco a respeito disso, porque nós somos da fé e é interessante que dúvida e fé, eles andam lado a lado. Olha lá. O que é dúvida? Falta de certeza em relação à incerteza e veracidade. Isso é definição de dicionário, tá, gente? Lá, o dicionário. Tá? Ausência de convicção diante de muitas opiniões. Ausência de fé. Olha só que interessante. Ausência de crença, ceticismo. Dúvida é condição em que a falta de confiança suspeita. Dúvida é dificuldade para entender, admitir como verdadeiro, uma objeção. Tantos significados para a mesma palavra. Eu achei interessante essa definição de dúvida.
Quando a gente vai ver os sinônimos, é pior ainda. Tem 71 sinônimos para a palavra dúvida. Glória! Que é isso, gente? Está lá, falta de certeza, incerteza, irresolução, confusão, imprecisão. Hesitação entre duas coisas. Hesitação, indecisão, vacilação, ambiguidade, indefinição, inconstância, oscilação. Falta de crença, descrença, ceticismo, incredulidade. Tudo isso é sinônimo para a palavra dúvida. Estado de desconfiança, suspeita, suposição, cisma, descrédito. Escrúpulo de fazer algo, receio, timidez, insegurança, medo. Tibieza, nem sei o que é tibieza. Temor, eu coloquei uma reticência aqui, gente, porque são 71, nem ia colocar todos. Dificuldade de entender. Dificuldade, problema, complicação, trabalho, amolação, custo, interrogação, pergunta, questão, indagação. Em cada um desses contextos, a palavra dúvida pode ser inserida. Falei, Deus me livre, gente. Isso é muita coisa. Falei, bom, vamos caminhar nesse negócio aqui. Mas os antônimos de dúvida talvez sejam mais fáceis da gente entender. Às vezes é preciso entender o que não é dúvida para a gente ter certeza do que a gente está estudando. Porque pelo sinônimo a gente vai longe. São 3 ou 4 aulas aí de 50 minutos para a gente esgotar o que é dúvida. Vocês já viram que dúvida gera muita dúvida. Mas o antônimo de dúvida é fácil, é certeza. Convicção, vocês lembram dessas palavras que a gente acabou de ler agora? É fé, é crença, é segurança, é firmeza. Às vezes é mais fácil saber o antônimo do que os seus sinônimos. Amém? Na palavra de Deus, agora a gente vai entrar na palavra de Deus. Uma das traduções para dúvida é diacrino, que significa vacilar. Isso está onde? Lá em Tiago 1,5,8 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Essa é a definição da palavra diacrino. É uma forma de dúvida que traz na palavra do Senhor. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Marcos 11:23 fala de dúvida também. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, a palavra duvidar aqui é diacrino também. Não duvidar, não vacilar, não ter dúvida no coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então essa é uma definição de dúvida que a gente tem na palavra, que a gente conhece bastante, mas tem as suas variações. Nós temos uma outra palavra que diz aporeu, aporeu. É que meu grego ele é britânico, tá? Talvez vocês tenham dificuldade em entender o meu grego, tá? João 13 diz assim: ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros e sem saber, na versão Ara diz assim, sem saber a quem ele se referia, quem era o traidor. Então, na versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim: então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando. Olha aí, mais uma variação da palavra duvidando. Duvidando como perplexidade. Eles estavam perplexos. Não acredito. Gente, não é possível que tenha alguém aqui no meio que vai trair ao Senhor. Não é possível. Não acredito nisso. Palavra dúvida também. Então, a gente vê que dúvida tem as suas variações. Uma outra variação de dúvida: distaso, renunciar, desistir. Eu achava interessante essa palavra, mas achava que tudo era dúvida. A gente quando a gente estuda, a gente não vê lá que amor tem várias variações. Amor filéu, amor eros, amor ágape. Aí eu fui estudar, dúvida é a mesma coisa, tem várias variações. Olha só essa variação. Mateus 14:31, essa passagem aqui, quem sabe, que passagem é essa? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhes e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? De quem Jesus está falando? Pedro, glória a Deus. Pedro, em que situação? Onde ele estava? Ele estava no mar, muito bem. Então Jesus estava vindo, caminhando sobre as águas. E o pessoal olhou do barco. Gente, está vindo alguém ali. E Pedro falou: é Jesus. Jesus, se é o Senhor, manda-me ir contigo. Eu vi uma história que dizia assim que o Senhor chegou no céu e alguém perguntou para ele: por que você falou para Pedro ir andar na água? Você sabia que ele ia afundar, por que você pediu para ele andar na água? Jesus falou para ele: mas eu não pedi para ele andar na água. Ele me perguntou se era eu. Se é o Senhor, me manda ir contigo. Eu falei: eu ia falar que não era.
Não tinha como, Ele falou, ele não me deu as escolhas, sou eu, vem. E aí ele veio e afundou. Aleluia, mas só faltando essa história aqui, que não está na Bíblia, isso, gente, tá bom? Eu quero chamar a atenção de vocês, porque a história vocês conhecem. Só que Jesus pergunta para ele, por que duvidastes? Olha só, essa é uma definição interessante de dúvida. A dúvida que ela renuncia, ela desiste, ela para de acreditar. Dúvida que para de acreditar. Olha só que interessante. Abandona a fé. É como se fosse apostasia, abandono da fé. Então Jesus pergunta para ele, por que duvidastes? Por que você começou crendo e começou a duvidar? Olha só. Vocês lembram o que aconteceu com Pedro? Pedro, ele saiu do barco, ousado, intrépido. Era Jesus mandou e ele foi. E ele caminhou. E ele foi caminhando, quando ele estava chegando, ele começou a afundar. O que aconteceu com Pedro? Pedro começou a olhar as circunstâncias, ele começou a olhar aquele vento. Falei, gente, eu conheço esse vento afunda até barco. Gente, esse vento afunda barco, imagina um homem andando sobre as águas. Pedro começou a olhar as circunstâncias, e a fé dele foi naufragando, a fé dele foi diminuindo, a fé dele... o Senhor fala antes, homem de pequena fé. Por que pequena fé? Porque a fé dele foi afundando, ele foi olhando para as circunstâncias e foi afundando. É uma fé que afunda, é uma fé que vai diminuindo. E Jesus não falou para ele que ele não tinha fé, ele tinha fé, ele saiu do barco, ele andou sobre as águas, mas o Senhor falou para ele, homem de pequena fé. E quando você vê a tradução dessa palavra, está lá, oligopistos. Pistes é fé. Óligo é pequeno, restrito. De onde vem essa palavra? No Brasil, a gente teve um tempo que a gente tinha oligarquias. Tentei lembrar de uma palavra que parecia que a gente conhecia, oligarquia. Oligarquia do café com leite. O tempo que a República era dominada pelas oligarquias. Ou era Minas Gerais com café, ou era São Paulo com o leite. Essa política restrita a esses dois públicos, eles alternavam no governo. Eles dominavam a política nacional. Por quê? Era óligo por quê? Porque era dominada por um pequeno grupo que tinha seus interesses ali. O resto do Brasil era o resto. Eles mandavam no Brasil. Então, essas eram as oligarquias. E o Senhor fala para ele de oligopistos, oligopistes, aquele que tem pequena fé. Então, o que é essa pequena fé? É uma fé que não tem raízes. É uma fé pequena. O Senhor fala que a nossa fé, ela é como tem de fé em Deus, como um grão de mostarda. Se vocês disserem ao monte, saia daqui e vá para lá, ele vai sair se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda. O que é a fé como um grão de mostarda? O Senhor explica na palavra, lá em Mateus 13, que a fé do tipo de Deus, a fé que é um grão de mostarda, é uma fé que cresce. A gente viu exemplos de fé que cresce. Uma fé grande, né? O Senhor falou lá do centurião, a mulher do fluxo de sangue, pessoas com grande fé. Se tem fé grande, tem fé pequena. Mas o Senhor falou, a fé cresce como um grão de mostarda. Porque o grão de mostarda é a menor das sementes, mas se plantada ela cresce e vira uma árvore que até os passarinhos se aninham embaixo. Então a fé cresce, a fé como um grão de mostarda não é uma fé pequena, é uma fé que cresce. E é por isso que o Senhor fala para Pedro, Pedro, homem de pequena fé, porque ele teve fé para começar, mas a fé dele não estava forte o suficiente para ele se sustentar. Então ele começou a olhar as circunstâncias, ele falou, esse vento ele afunda barcos, esse vento vai afundar a gente aqui também. E ele começou a afundar. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos aqui um tipo de dúvida. Vimos a pequena fé e um tipo de dúvida. E tem um outro significado em Lucas, tá? Lucas 12, 29 diz assim, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer, e não vos entregueis a inquietações,
Outra situação, agitados. Agitados como um barco, ó, que torna ansioso, inquieto, preocupado. Então, aquele que está duvidando, aquele que está nessa situação de meteorizo, agitado. Então, é a pessoa que está agitada. Amém? Se você percebe uma pessoa agitada, provavelmente existe dúvida ali. Amém? Ela não está firmada na palavra. Existe alguma coisa tirando a paz dela, agitando ela como se fosse um barco. Então ela está agitada. Amém? A palavra diz que aquele que não semeia, não planta, não firma a sua casa, vem os ventos e agitam e a casa cai. Se você não tiver firmado na palavra. Amém? Levado por todo vento de doutrina, não tem certeza, tem dúvidas, é levado por todo vento de doutrina. Então ele está sendo agitado. Amém? Então essa é outra palavra a respeito de dúvida. Dúvida, irmãos, é uma ferramenta que Satanás usa há muito tempo. A gente vê a primeira utilização da dúvida lá no Éden. Eva no Éden, Eva e Adão no Éden, tudo certo, nada faltando, tudo suprido, shalom do Senhor. Satanás não consegue colocar dúvida no coração de Eva? O que Satanás falou para ela? Não é assim, que não pode comer nada? Certamente vocês não vão morrer. Não é desse jeito, o Senhor é que não quer que vocês tenham seus olhos iluminados. E aquilo gerou uma dúvida nela. Será? E ela comeu. E não morreu? Falei, eita, é verdade, eu não morri. A gente conhece da história. Então, Satanás lançou uma dúvida no coração de Eva, duvidando do caráter de Deus. Quando nós vemos Jesus, se és filho de Deus. Vocês lembram dessa passagem? Tentação de Jesus, lá em Mateus 4. O que Satanás vem falar para ele? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Lançando dúvida. Ele sabia que era filho de Deus? Sabia. Mas ele não desiste da primeira vez. Ele leva Jesus para o alto do pináculo. Do alto do pináculo? Se és filho de Deus, lança-te e os anjos vão te acudir. De novo. Mas não é possível, gente. Como é que um camarada vai tentar Jesus se ele é filho de Deus? Se ele tentou Eva, que estava numa situação perfeita, e conseguiu convencer ela. Se ele tentou Jesus, que era filho de Deus, será que ele não vai tentar a gente também com dúvida? Será que Satanás não vai lançar dúvida nas nossas vidas, no nosso coração, para que a gente tenha dúvidas em relação àquilo que nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós podemos, aquilo que a palavra diz que nós somos? Vai. Nós não somos privilegiados. Amém? Se ele tentou, vai tentar com a gente também. Mas a palavra do Senhor é boa aqui. Ele fala assim, vocês podem ficar tranquilos porque eu venci o mundo. Não tem problema. Firma na palavra. Medo. O medo, ele gera dúvida também. Medo também gera dúvida. Amém? Pedro estava andando sobre as águas e a gente viu essa palavra que ele teve medo. E medo gerou dúvida nele. A outra coisa... essa passagem acho que a gente já falou. Eu já passei por esse assunto, adiantei. Então, quando a fé é pequena e frágil, o medo pode roubar. A fé é como um grão de mostarda. Quando ela tiver do tamanho de um grão de mostarda, talvez ela não esteja forte o suficiente para você andar sobre as águas, para você impor as mãos sobre os enfermos, para fazer aquilo que o Senhor te mandou. Mas essa fé cresce. Ela cresce pelo ouvir a palavra do Senhor. Eu preciso estar sabendo, ouvindo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é que me diz quem eu sou. O que eu tenho, o que eu posso. Então é a palavra do Senhor que vai me falar das promessas, daquilo que eu já tenho, aquilo que eu posso fazer, que eu posso impor as mãos sobre os enfermos, que eu posso desfazer as obras de Satanás. Amém? Então eu preciso da palavra, preciso ouvir a palavra para minha fé crescer, eu preciso da palavra para renovar a minha mente. Porque a minha mente está acostumada com o mundo, ela só acha que é o mundo daquele jeito que é. Amém? Eu preciso renovar porque não é o mundo. Não é o fato, não é a realidade. Eu preciso conhecer a realidade do Espírito. A verdade que o Senhor nos ensinou. Amém? Outra coisa que a dúvida faz, ela bloqueia a nossa fé. Ela gera incredulidade. Incredulidade. Então, a dúvida, ela lançada, ela gera incredulidade. Onde que nós podemos ver isso? Jesus, ele cura um lunático. Essa passagem aqui, Mateus 17, 14,
17, 14 a 20, é uma passagem para a gente ser mais rápido, tá? Essa é a passagem que um homem traz o seu filho lunático, que ele caía na água, ele se espumava, ele se machucava e às vezes ficava quase como morto. A palavra diz quebrantado, a palavra significa que ele estava quase morto. Amém? E os discípulos não puderam curá-lo. E Jesus, ele acha isso bom? Não, ele repreende. Falou, geração incrédula. Geração incrédula. Até quando vocês vão ficar desse jeito? Até quando vocês vão ficar assim? Traz o menino. E foi lá e curou. Aí a gente lendo a palavra, os discípulos, Jesus, por que não rolou? Por que não deu certo? O que foi que falhou aí? Por que eles fazem essa pergunta para Jesus? Porque eles já tinham sido comissionados, eles já tinham sido enviados, tinham sido enviados 12, o Senhor já tinha enviado eles para curar enfermos, expulsar demônios, já tinha enviado 70, mas quando eles se depararam com essa circunstância, falhou, a fé falhou, a fé deles falhou. Jesus fala o que para eles? Por causa da pequenez da vossa fé. Ué, mas como se eles tinham autoridade e eles expulsavam, eles curavam, como que nessa situação a fé deles era pequena? Ainda era pequena. A fé deles aqui, nessas circunstâncias, essa palavra pequenez da vossa fé significa apistes. Apistes é falta de fé. Eles não tinham fé. Nesse momento, a dúvida gerou incredulidade. E a gente entendendo, lendo sobre esse versículo, a gente vê uma outra passagem de Lucas 9,37 que tem a explicação. O que acontecia com esse menino? Esse menino, ele se debatia, caía na água, caía no fogo, espumava e depois ficava como morto. Imagina, os discípulos foram lá impor as mãos e o menino começou, plá, 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 espuma, bate, cai, quebra, e depois morto. E o pessoal morreu. A dúvida. Será que a gente pode curar isso? O que é isso? Eles nunca tinham visto essa situação. Gerou dúvida no coração deles, eles não tinham fé para essa circunstância. Apesar do Senhor já ter dito para eles que eles tinham autoridade sobre demônios, essa circunstância eles não conseguiram resolver. Porque o menino fazia um monte de coisa e depois morreu. Morreu, né? Morreu. Aí depois o menino aparece lá com o pai carregando o menino de novo. Seus discípulos não puderam curá-lo. Ué, mas esse aí não é aquele que tinha morrido? Apareceu de novo? Gente, não foi curado não. Ele estava lá, o demônio ainda estava lá. Estava lá fazendo todas aquelas coisas. E eles não tiveram fé para essa circunstância. Porque ele disse, se tiverem fé como um grão de mostarda, de novamente a palavra, direis a esse monte, passa daqui a colar, e nada vos será impossível. Amém? Então, a dúvida, ela pode bloquear a nossa fé. Eventualmente você pode, será que isso eu posso fazer? Se a gente tem essa dúvida vai nos impedir de agir em fé. A dúvida, ela está no coração. Glória a Deus, vou ter que acabar, gente. Vou ter que acabar. Eu quero só passar esse versículo aqui, tá? Porque quando eu li essa passagem, vocês conhecem a história de Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. Então, quando a gente quiser saber de fé, a gente vai estudar Abraão, a vida de Abraão. Quando a gente estuda a vida de Abraão teve uma dúvida, sabia? Eu estava lendo lá, diz assim, Gênesis 15:8, como eu vou saber que eu vou possuir essa terra? Esse contexto aqui, Abraão já tinha saído da sua terra, Abraão já tinha prosperado, Ló já tinha saído, ele já tinha enfrentado os reis, ele já tinha resgatado Ló, amém? E o Senhor apareceu para ele e falou para ele, você vai ser próspero, você vai possuir essa terra, você vai ter um filho e esse filho vai ser, a sua descendência vai ser numerosa, vai ser como as estrelas do céu. Ele falou, amém, beleza, tudo certo. Minha descendência será próspera. Abraão já tinha 75 anos e ele não teve nenhuma dúvida. O meu filho vai ser meu descendente e vai ter uma aliança com ele. Legal, tudo certo. 75 anos, ele falou, filho, eu ainda dou conta de fazer. Perfeito, está tudo certo. Mas ele tinha uma dúvida. A dúvida dele era assim, como que eu vou possuir essa terra? Como é que isso vai acontecer? E o que a gente vê? O Senhor fala para ele, faz um sacrifício.
Vou te mostrar como é que vai ser. E o Senhor revela para ele tudo o que ia acontecer. Que ele ia ele ia ter filhos, esses filhos iam para o Egito, eles morarão lá 400 anos, eles saíam muito ricos de lá, e ele morreria uma velhice bem tranquila. Isso ele revelou tudo para o Senhor. A fé dele, a dúvida de Abraão era: como que eu vou possuir essa terra? Ele teve uma dúvida, mas essa dúvida não era falta de fé. A palavra diz que Abraão creu. Então não era falta de fé. Ele tinha uma dúvida de entendimento. Como é que isso vai acontecer? Era só essa dúvida dele. Porque ele sabia que o Senhor era poderoso para fazer, mas ele queria saber como. Abraão, em segundo momento, tem outra dúvida. Tá? Gênesis 17 já fala de algum tempo depois. Abraão já está com 99 anos. Eita! Ele já tinha dado uma solução para o problema do filho. A Sara era estéril. A Sara teve uma ideia e falou: olha, vamos resolver isso aí. Lá no futuro vamos falar de barriga de aluguel. Mas beleza, vamos entender aqui, né? É barriga de aluguel e adoção. Tá? Eram duas coisas que eles iam fazer. Você tem um filho com a serva, né? A gente aluga a barriga dela e depois ela me dá o filho e vai ser nosso filho. Então, é a tua descendência, não é a minha. O Senhor falou com você, falou assim: a tua descendência. Então, vamos resolver, vamos dar um jeitinho aqui. Era o plano B, era o jeito humano de resolver o problema. O descendente era de Abraão? Era o descendente de Abraão, não era? Mas o Senhor não tinha dito que o descendente também era de Sara. E nesse versículo aqui, nessa passagem, o Senhor fala para ele: Abraão, e Sara vai ter um filho. Esse filho vai ser seu filho e o filho de Sara. E é com ele que eu vou fazer a minha aliança. E é nesse momento que Abraão fala: um homem de 100 anos vai ter um filho e dará à luz. Sara vai dar à luz com 90 anos. Sara não era só velha, Sara era estéril. Tinha dois problemas ali. E aí, Abraão também teve uma dúvida. E o Senhor explicou: vai ser desse jeito. E o que a gente sabe que aconteceu de fato. Abraão teve uma dúvida, mas isso não impediu a fé dele. Ele sabia que Deus era poderoso. Tanto é que quando ele foi sacrificar o filho, ele cria que o Senhor era poderoso para ressuscitá-lo. Ele não tinha dúvida nenhuma. Abraão era um homem de fé realmente. Ele cria. Amém? Quando a gente avança um pouquinho, a gente vê Lucas 1,18, a gente vê a dúvida de Zacarias, o pai de João Batista. Ele faz a mesma pergunta, parece. Como eu saberei disso? O que acontece aqui? O Senhor aparece a Zacarias, o pai de João Batista, e ele tem uma dúvida. O anjo fala para ele que o filho dele vai ser aquele que vai abrir os caminhos para o Senhor, é aquele que vai vir à frente, ele vai ser desse jeito, ele não vai beber bebida forte, todas aquelas coisas. E Zacarias faz uma pergunta: como eu saberei disso? Pois eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias. Ele não queria saber como ia acontecer isso. Ele falou para o Senhor: Senhor, já sou velho, já passou da época, eu não posso mais. Era isso que ele estava dizendo, que o Senhor não podia fazer mais nada por ele, porque ele já não conseguia mais ter um filho. Amém? Então essa era a dúvida de Zacarias. Qual que era a diferença dele? O Senhor falou para ele: porque não acreditastes. Você não acreditou na palavra, por isso você vai ficar mudo. Porque parece que todo mundo fez uma pergunta para o Senhor. E só quando chega a vez de Zacarias, quando a dúvida é de Zacarias, o anjo já estava cansado de explicar todas as coisas, né? Falou: olha, você vai ficar quieto mesmo, porque na sua vez, na verdade, não é nada disso. A palavra diz que ele duvidou, ele não acreditou. Então não era uma dúvida simplesmente. E aí a gente vê a diferença das dúvidas. Se tem uma dúvida que você não sabe como que vai acontecer. Eu vou ser dono dessa terra, como que isso vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu creio que o Senhor é poderoso para fazer. Amém? Nós temos uma passagem que o Senhor cura um homem que era cego. Eu estou na dúvida se era cego ou era paralítico. O Senhor chegou para ele e ele falou assim: olha, ele sabia que o Senhor curava. Sabia que ele curava, que ele é poderoso, que era o Filho de Deus, mas ele não sabia o quê? Eu não sei se o Senhor quer me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou: vamos acabar com essa dúvida logo? Eu quero. A vontade do Senhor é curar. Filipe perguntou para ele, o nosso irmão Chianca estava aqui ministrando, a vontade do Senhor é curar. Então ele já deixou claro, falou: olha, você crê, você sabe quem eu sou, você tem fé, mas você tem uma dúvida. Vamos acabar com essa dúvida logo. A minha vontade é curar.
Amém? A minha vontade é boa, perfeita e agradável. A minha vontade é que vocês sejam prósperos. A minha vontade é que vocês sejam sarados. Amém? Então, acontecia essas situações e o Senhor já ensinava todas essas coisas para que não houvesse dúvida. Mas isso está na palavra. Filipe foi lá e perguntou, mostra-nos o Pai. Jesus falou para ele, que história é essa? Filipe, você anda comigo todo esse tempo e está me perguntando para mostrar o Pai. Você não vê o que eu estou fazendo? Jesus andava por toda a Galiléia, a palavra diz, fazendo bem o quê? Ensinando, curando, ministrando. Ele ministrava, pregava, curava, fazia 3 coisas. Ensinava, pregava, ensinava e curava. Amém? Passou por toda a Galiléia fazendo essas coisas. Essa era a vontade do Pai. Jesus, em momento nenhum, estava colocando doença nas pessoas. Então, não havia dúvidas. Jesus queria curar. Amém? Então, o Senhor coloca essas coisas já para que a gente não tenha dúvida. Está na palavra, a gente não pode duvidar. A gente não tem esse direito de duvidar. O cego podia duvidar porque ele, gente, eu não sei, né? Ele é rei, ele é o Senhor, Filho de Deus, tem o poder, mas será que ele quer me curar? Será que eu sou digno disso? Será que eu posso receber algo dessa forma? O Senhor disse, eu quero curar. É digno sim, porque a minha vontade, a vontade do Pai é essa. Amém? Por isso que é importante que a gente entenda o que significa dúvida. Dúvida pode ser, como Maria, por exemplo, também perguntou a mesma coisa. Como será isso? O anjo aparece para ela e fala, você vai ser mãe de um menino, mãe do Salvador. Eu falei, mas como é que vai ser isso? Eu não tenho nem marido. Como é que vai acontecer isso? E o anjo explica com toda boa paciência, né? O Espírito Santo vai te envolver e você vai ter um filho e tudo mais. Fala, tá, entendi, perfeito. Não tenho dúvida que é o Senhor, não tenho dúvida que Ele é poderoso para fazer, ela só não sabia como é que ela ia acontecer isso, porque ela era uma mulher fértil, ela podia ter filhos. Diferentemente de Abraão, que já não tinha mais idade, e Sara era estéril, Maria podia ter filhos. Então, eu falei, ok. Provavelmente vai ser quando eu me casar. Não, mas o Senhor falou, não. É o filho do Senhor. Mas antes de eu me casar, eu vou ter um filho? Antes de eu ter relação, vai ter um filho? Então, era uma dúvida de como iam acontecer as coisas. É dúvida de não entender como. Não é dúvida de duvidar de descrença. Amém? Aleluia. Amém, Senhor. Ô Pai, obrigado. Aleluia. Então, para a gente finalizar, Tiago 1,5 diz assim, se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá deliberadamente e nada lhe impropera, lhe será concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando. Não tenham dúvidas, o Senhor é aquele que está disponível, Ele tem interesse, amém? Ele tem interesse em vidas, e Ele vai fazer isso através das nossas vidas, é através de nós. Amém? E a gente precisa ajudar as pessoas que não têm esse entendimento, que não têm essa fé, que têm dúvidas se é possível. É possível ou não é possível? Pode ou não pode? Tenho direito ou não tenho direito? Posso ser curado ou não posso ser curado? Posso ser salvo? Gente, eu já fiz tanta coisa errada. Eu acho que eu não tenho mais jeito. Eu fiz coisas erradas, eu acho que o Senhor está me punindo porque eu fiz aquelas coisas erradas. Isso é consequência daquilo que eu fiz. Aleluia. Nós estamos aqui para quebrar com toda dúvida, com toda incredulidade, com toda impossibilidade. O Senhor é o Deus dos impossíveis. Amém? A parte nossa é a parte mais fácil. A nossa parte é crer. Crer e declarar. Crer, conhecer da palavra, para que a gente possa estar caminhando em fé. Amém? Glória a Deus. Vocês foram edificados? Irmãos, desculpem novamente muito pelo tempo. Eu estou vendo aqui nós estamos todos em família, amém? Todos já receberam a Cristo como Senhor e Salvador. Eu creio que todos aqui oram em línguas. Mas se tem alguém aqui com alguma dor ou enfermidade e gostaria que a igreja estivesse concordando com a sua cura, por favor, venha aqui à frente. Todos sarados? Amém. Glória a Deus. Vamos dar graça ao Pai? Pai, eu te dou graças, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Eu te dou graças porque ela é a verdade, Senhor. Eu te dou graças, Pai, e declaro, Senhor, essa palavra caindo, Senhor, dos nossos corações, Pai. Que nós possamos, Pai, ser ouvintes praticantes e não negligentes ouvintes, Pai. Que nós possamos ser praticantes dessa palavra, Pai. Que essa palavra, Pai, ela se multiplique em nossas vidas, Pai. Que nós possamos aplicá-la, Senhor. Que nós não sejamos um repositório, um depósito, uma cisterna, um reservatório da
Tua palavra, mas que nós sejamos um canal da Tua palavra, um canal das Tuas bênçãos, que elas possam alcançar a todos, Pai. Em nome de Jesus eu te dou graças, Senhor, por uma igreja, Senhor, dedicada, Senhor, uma igreja que se dedica a servir ao Senhor, a buscar, Senhor, a Tua vontade, Senhor. Uma igreja que entende que é o Senhor, é pela Tua graça, é pelo Teu poder, é pelo Teu Espírito, Senhor. E nós somos instrumentos da Sua vontade, para que a Sua vontade, ela seja cumprida aqui na terra como ela é no céu, Pai. Eu te dou graças, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.